Olá, eu sou Elísia Barros e na nossa aula de hoje nós vamos fazer essa bolsinha de mão, onde eu vou ter a oportunidade de mostrar para você como é que eu faço esse acabamento interno que fica perfeito, a colocação do zíper, e também vamos aprender a fazer a colocação desse viés de forma muito fácil, muito simples, com acabamento à mão, que também fica perfeito. Vamos para a nossa aula de hoje? Então, aqui nós vamos precisar de exatamente 30 bloquinhos de 6 por 6 centímetros. Nós vamos emendá-los da mesma forma que emendamos o forpete, como vou deixar aqui no link para vocês aprenderem a emendar os bloquinhos e completarmos esse bloco grande aqui, que é de 6 por 6 no caso, os bloquinhos. Nós vamos colocar ele sobre a manta. Aqui eu estou usando a manta R1. Nós vamos quiltar, mas aí o quilt que vocês fizerem vai ser do jeito que quiser. Pode ser a mão, a máquina. Eu fiz dessa forma, passando a costura bem no meio dos bloquinhos. E ficou assim. Eu achei que ficou bem interessante, diferente. O efeito final vai ser esse. Você vê que os nossos bloquinhos eles vão ficar meio que balãozinho, né? Vai ficar bem bonitinho mesmo. Então vamos lá, vamos ver como foi que eu fiz. Depois que eu preparei os bloquinhos, coloquei sobre a manta, fiz o quilt neles, eu agora vou riscar o molde que eu vou disponibilizar para vocês. Eu vou riscar em cima desse trabalho, desse topo que nós já fizemos. Vou escolher a posição que eu quero que os meus bloquinhos fiquem. A partir daí, eu vou riscar todinho no entorno. Essa medida dá para fazer a frente e as costas da nossa bolsinha. Então, é só seguir as medidas direitinho que não vai ter problema. Observou ali? Eu deixei bem na quina, como que no viés. Isso é que vai fazer o nosso bloquinho ficar com efeito de balãozinho e não de quadradinho. Ó, do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, vou escolher qual é o bloquinho que eu quero que fique aparecendo mais, ó, na quina ou no ângulo. Eu quero esses bloquinhos preto, eu quero que eles apareçam mais junto com o verde. Eu quero dar destaque a essas duas cores. Então eu vou riscar todinho no entorno, para aí sim passar uma costura no entorno dele todinho. Eu vou passar essa costura antes de cortar. Isso garante a precisão na hora que eu for cortar. Aí a costura não fica torta. Vamos lá? Vamos costurar? Então, olha como é que ficou. Tá vendo? Passei a costura em cima da linha. Lembrando que esse molde já tem margem de costura, então eu passei a costura em cima da linha e agora eu vou recortar no entorno bem pertinho da linha que eu costurei. E vai ficar assim, não dá erro. Ficou bem bonitinho, né? E eu posso fazer escolhendo as cores que eu quiser. Prontinho, os dois lados estão cortados. Ficou bem bonitinho, né? Eu tô usando aqui a manta R1, como eu falei para vocês. E nesse outro aqui, ó, eu fiz o quilt à mão. Eu tô usando feltro, não tô usando manta, por isso que tá mais fininho. Então, eu tanto posso fazer o quilt à máquina, como eu fiz aqui, como posso fazer também à mão. Gostou da dica? Então, dá o seu ok, compartilha com as suas amigas e fica aí até o final, porque nós vamos fazer o fole agora. Vamos preparar o fole. E também não esqueça de se inscrever no nosso canal.
É muito importante para o crescimento do nosso canal. Fica aí até o final, não sai não que tem muita novidade para você. Risquei o fole, o molde do fole, até a metade, porque esse molde não está inteiro. Virei e agora estou riscando o outro lado do molde, tomando cuidado de coincidir as medidas, para que ele fique direitinho. Ou você pode riscar na dobra do tecido, mas assim eu achei mais fácil, porque nós vamos fazer as costuras no entorno e também dentro. O quilt que eu vou passar dentro, aqui eu passo a costura no entorno. E a costura que eu vou passar dentro fica à vontade, é o quilt que você quiser. Eu passei em linhas retas. Até porque eu achei que ia ficar interessante para essa nécessaire, mas não é uma regra. Eu cortei também para o forro alguns retângulos, um para frente e outro para trás. Mas observe que eu cortei maior do que a minha bolsinha. É para cortar maior mesmo. Tudo para garantir a precisão. E eu vou costurar em volta também, prendendo o forro. Mas olha como ficou aqui o nosso fole. A costura que eu dei no entorno e a costura que eu dei dentro. Agora sim eu vou cortar. E ficou assim. Ficou legal, né? Eu acho que vai ficar bom. Agora veja que não tenho tecido suficiente para fazer o forro do fole. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou emendar. É só o forro, não tem problema nenhum. Eu poderia até fazer de vários tecidos diferentes, de cores diferentes, se eu quisesse fazer mais coloridinho por dentro. Então aqui eu vou emendar o tecido para fazer o forro do meu fole. Poderia ter sido outro tecido, mas eu quis mostrar para vocês que não há problema nenhum. E vou colocar avesso sobre avesso. Assim como eu vou fazer com a bolsinha e vou passar a costura em volta todinha. Então eu vou fazer isso na bolsinha e no fole. E ficou assim. Então agora nós vamos reservar essas duas partes e vamos voltar para o fole, que também já está forrado. Depois de forrado, nós vamos fazer o acabamento dele com o viés. Eu escolhi esse viés largo, porque eu acho mais fácil de trabalhar. E vou colocar pelo lado direito, eu vou colocar o meu viés, de ponta a ponta, porque depois que eu colocar, eu vou virar. Então a posição tem que ser essa, pelo lado direito. Eu vou colocar aqui o meu viés e vou prender de uma ponta até a outra ponta. E ficou dessa forma. Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar de uma ponta a outra. Colocando o viés assim, vai ficar mais fácil na hora de fazer a curvinha da nossa bolsinha. E aí eu não vou ter tanto problema da costura ficar fugindo do lugar e aquilo tudo que acontece. Então eu vou fazer dessa forma que fica mais fácil e o acabamento fica perfeito, fica muito bom. Olha como é que ficou. Prontinho. Agora é só encaixar o fole na bolsa. Acha metade, dá o pique. Acha a outra metade do outro lado e dá o pique. Prontinho. Agora vamos pegar a bolsinha, vamos achar a metade, acerta bem direitinho para não sair torto e dá o pique. E vou encaixar. Veja bem, avesso com avesso. E vou prender. Vou agora pegar a pontinha, acerta direitinho a pontinha, acerta todo mundo junto
e vou prender. E é aí que eu vou passar a costura do meio para esse lado, depois eu volto para o meio e passo a costura do outro lado também. Acerta direitinho, prende e passa a costura. Isso é importante para a costura não sair torta para um lado só. Por isso eu pego do meio para um lado, depois do meio para o outro lado. Gostou da dica? Boa, né? Olha como ficou bonitinha a nossa bolsinha, nem tá pronta ainda. Agora sim eu vou poder fazer o acabamento do viés à mão. Eu gosto de fazer à mão, tá, gente? Ah, mas eu não gosto. Faz a máquina, nada te impede. Eu vou fazer a alcinha de mão com o viés. Dobra, costura de um lado e do outro. Eu vou gastar aqui 30 centímetros de viés para fazer essa alcinha. Se você está gostando do vídeo, não esquece de dar o seu ok, compartilhar com as suas amigas, assiste até o final, se inscreve no canal para receber as notificações. Para mim vai ser sempre um prazer estar trazendo novidades para vocês. Agora eu vou pegar esse viés, olha, abre, dobra e bem retinho aqui, tá vendo? Isso é muito importante para o acabamento ficar legal. Pelo lado do avesso, nas costas, eu vou prender e vou passar uma costura nele todinho. Vou prender o viés nele todinho. Reserva e vamos fazer agora a limpeza, o acabamento do zíper. Botei o cursor e agora na pontinha eu vou colocar aqui um pedacinho de viés, dobra, dobra, abraça bem e dobra de novo. Pronto. Agora é só passar uma costurinha e a limpeza do zíper tá pronta. Olha como ficou. Agora sim a gente vai poder fazer a colocação do zíper. Aqui eu já trouxe a bolsinha adiantada para mostrar para vocês. Já fiz o acabamento à mão do viés, já fiz o acabamento à mão do viés na parte de cima e deixei um pedacinho para fazer com vocês, para mostrar como que eu fiz. Todo o viés eu coloquei fazendo esse pontinho simples aqui, ó. Pego um pedacinho em cima, um pedacinho embaixo. Eu tô pegando o viés por baixo e tô usando a linha branca da cor do viés. Então não vai aparecer. Eu entro com a agulha embaixo do viés e subo em cima do viés. Assim eu faço a minha costura chamada costura invisível. E assim eu fiz em todo o acabamento da minha bolsinha. Rapidinho, gente, num instante você faz esse tipo de acabamento e fica lindo. Uma coisa muito delicada, que é a nossa proposta. Fazer um acabamento perfeito e delicado. Arremata, entra dentro do viés e corta a linha distante para não correr o risco de desmanchar, de preferência sem espetar o dedo como eu faço toda vez. Pronto! Olha que linda que tá a nossa bolsinha. Agora nós vamos colocar o nosso zíper no lugar. Vira ela pelo lado do avesso. E agora vem uma fase muito importante, para que o nosso zíper não fique torto nem dê defeito. Então, nós vamos precisar prestar bastante atenção agora, meninas. Veja bem. Acerta as costuras bem certinha, certo? Marco aqui o meio. Marcando o meio dos dois lados. Eu tô usando aqui a canetinha que apaga, tá? Ó, marquei dos dois lados o meio. Agora eu vou marcar de cada lado do meio 1 centímetro. 1 centímetro para cada lado do meio. Para a direita, 1 centímetro para a esquerda. Que é onde eu vou fazer ali a finalização do meu zíper. Então, ficou 3 marcações. O meio, 1 centímetro de um lado, 1 centímetro do outro. Eu vou fazer isso nas duas pontas da minha bolsinha.
centímetro para cada lado. Isso. É muito importante essa marcação. Você vai entender já já por quê. Olha só. É nesse 1 centímetro que eu vou colocar o meu zíper nesta posição. E vou acertar todo mundo ali. É importantíssimo que ele esteja cortado na medida exata, com a pontinha certinha. Senão ele vai dar defeito lá no outro lado, na outra ponta. E vou dobrar. Veja que quando eu dobro, eu faço aqui uma preguinha. Eu vou dobrar essa preguinha e vou prender com o alfinete. Essa curvinha é importante para que o acabamento do meu zíper saia na posição exata que eu quero. Dobra. Tô sem jeito, gente. Já vou eu espetar o dedo de novo. Dobra. Faz a preguinha, olha, tá vendo? Vira. E prende com o alfinete. Agora eu vou ajustando o meu zíper. Eu não vou esticar não, eu só vou acomodar o meu zíper, tomando cuidado do dentinho ficar na posição certa, aparecendo só o dentinho, mais nada. Nem um pedacinho do zíper, só o dentinho. E eu vou acomodando o meu zíper na minha necessaire, na minha bolsinha, né? Eu falei necessaire porque é o mesmo processo que eu uso para fazer as necessaire. É o mesmo, da mesma forma. Não tem diferença nenhuma. Vou ajustando até chegar, veja bem agora, até chegar no 1 centímetro que eu marquei do outro lado. E é aqui que eu vou dobrar o meu zíper para baixo, fazendo outra curvinha. E aqui eu vou prender com o alfinete. Isso. Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou segurar, dobrar para baixo e fazer a preguinha. Agora, olha como a atenção naquilo que estamos fazendo é de extrema importância. Eu deixei o cursor na posição errada. E se eu fizer isso com a minha bolsinha, não vai dar certo. Eu vou ter que tirar o zíper para poder acertar e botar o puxador do cursor para cima. Eu não posso esquecer isso. Senão, eu vou ter que desmanchar para fazer de novo. Então, eu puxo o puxador do cursor para cima, faço a preguinha e prendo. Agora sim eu vou ter como fechar o meu zíper, tá vendo? E vou fazer o acabamento à mão no entorno dele todinho, com aquela costurinha invisível que eu usei também no meu viés. Deixei um pedacinho aqui para fazer com vocês, ó. Tô pegando aqui um pedacinho em cima, um embaixo. Então, eu fiz em ponto de alinhavo, eu prendi ele todinho e agora na pontinha dele eu voltei fazendo esse pontinho que é para prender. Eu tenho outros vídeos ensinando a colocar o zíper e eu vou deixar aqui o link para que você possa estar acessando ou se ficar dúvida me pergunta. Bota aí nos comentários, eu tenho o maior prazer de responder os comentários de vocês. Às vezes demora porque demora chegar para mim, mas assim que chega eu respondo. E se você quiser conhecer os nossos cursos, as nossas aulas de bolsa com patchwork e da modelagem ao acabamento, usando as técnicas do patchwork, eu vou deixar também o link aqui para que você possa estar acessando no nosso site. É o lili.com.br/cursos. Lá você encontra as nossas aulas, são aulas pagas que vão da modelagem ao acabamento com as técnicas do patchwork. Agora, olha aqui o capricho que a gente tem que ter aqui na finalização do nosso zíper. Vamos prender essas pontinhas para não ficar nada solto, né? Quando a cliente pegar e abrir,
ela se surpreender com a qualidade do acabamento. Vamos dar um nozinho e vamos cortar a nossa linha. Podemos dizer que a nossa bolsinha está pronta. Vamos ver como foi que ela ficou? Olha como ficou desse lado. Olha como ficou. Prendi também aqui com pontinho invisível. E a nossa bolsinha ficou assim. E você pode brincar com os retalhos que você tem em casa. Nada se joga fora, gente. Olha, que presentão. Linda ficou a nossa bolsinha, né? Você pode fazer várias, produzir várias. Ela cabe bem no meu celular. Com a alcinha de mão, você vai com ela a qualquer lugar. Gostou da nossa aula de hoje? Então compartilha com as suas amigas, dá o seu ok, se inscreve no nosso canal, acione o sininho em todas, para que você possa receber todas as nossas notificações, todas as novidades do canal. Espero que vocês tenham gostado, um beijo e até a nossa próxima aula.